Olá, bom dia. Hoje estou aqui para a gente começar essas 4 aulas abertas e gratuitas sobre como se escreve isso, falando de dramaturgia, né? Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho aí sobre uma perspectiva da dramaturgia, que, como eu falei aqui na semana passada, é um tipo, né, quer dizer, uma forma de olhar para a dramaturgia específica, que é pensando na dramaturgia como um gênero literário. Essa dramaturgia que se mantém... Eu ia pegar aqui uma peça, deixa eu ver aqui, são várias. Bom dia, Daniel, bom que você está aqui. Essa dramaturgia que a gente fala, né, que é pensando nela como um gênero literário, ou seja, aquela que dá pra gente pegar literalmente com a mão, né? Então, é pensando nessa perspectiva dessa dramaturgia que a gente vai conversar aqui nas próximas 4, hoje e mais 3 quartas-feiras, aulas abertas e gratuitas sobre como se escreve isso, dramaturgia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do desenvolvimento do texto, né? Então, como é que a gente falou um pouquinho semana passada da questão do começo, né? Como é que a gente pensa num texto, como é que a gente inicia essa grande travessia aí, que é a escrita de um texto dramático. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento desse texto, né? Sentamos, começamos, né? Como é que a gente, enfim, desenvolve esse texto, como é que a gente prossegue na escrita do texto dramatúrgico, do texto teatral, do texto dramático. Acho que essa é uma outra questão, né? Se chamam de muitas formas e sempre tem um pouquinho de confusão, né? É importante pensar só que o texto teatral, o texto dramatúrgico, ele é específico. Quando a gente fala de dramaturgia, a gente fala de texto de teatro, é isso. Quando é para TV é teledramaturgia, quando é pro cinema é um roteiro cinematográfico. Pode parecer só um preciosismo linguístico, mas não é. Dessa forma a gente pode começar a entender que há certas peculiaridades, especificidades no texto teatral, que marca aí uma forma de escrita, né? Claro que, bom, é o que muita gente também me pergunta, né, e fala às vezes, mas não é só adaptar. Adaptando, a gente está transformando aquele texto num texto para o palco, né? A gente está transformando, está pondo ali algumas especificidades para esse texto, então, poder transformar-se num texto teatral. E é sobre isso também, né? Sobre essa questão aí. O que tem nesse texto que a gente vai falar aqui durante hoje e as próximas 3 semanas, né? Então, o que é o desenvolvimento desse texto? A gente falou um pouquinho, para relembrar aí da semana passada, a gente falou um pouquinho sobre esse início, né, esse começo, esse desconhecido, né, e aí a gente começa o texto, pensa um pouco nessa questão do que falar, como falar, inicia a escrita e como é que a gente continua, como é que esse texto se desenvolve, né, essa é uma questão. Então, a ideia um pouco, né, e aí eu acho que vem muitas das dúvidas, né, e questões aí relativas à escrita do texto teatral. O que tem nesse texto, né, que vai, digamos, significar que ele seja um texto teatral? E como desenvolvê-lo? Quem tá por aí, se quiser falar, enfim, por questões, vocês vão me ajudando a ideia um pouco mesmo, a gente poder conversar. Claro que as pessoas vêm mais depois e vão vindo com o tempo, né, mas a gente só tem 4 encontros, hoje mais 3. Então, quem vier aí depois também ver esse vídeo gravado, que a maioria vê depois, pode deixar questões, falar comigo em inbox, tá bom? A ideia mesmo, então, é como é que se desenvolve esse texto. O que é, na verdade, para começar um pouco, o que é o desenvolvimento de um texto dramatúrgico, né? Então, a gente vai começar pensando no que tem, nas características do texto, para a gente poder desenvolver. A Patrícia está dizendo que serão maravilhosos esses encontros. Graças a vocês, né? O que vai ter aí, né? Então, muitas vezes, quando a gente pensa no texto teatral, no texto dramatúrgico, a ideia é da questão do diálogo. É claro que eu já falei na vez passada, eu vou falar sempre aqui, porque, enfim, são aulas abertas, então a gente nunca sabe quem tá vindo e em que momento que vai pegar essas aulas, né? A ideia de que a gente tem algumas, e tem umas pessoas aqui que já tiveram aula comigo, né, que a gente tem algumas, que a gente chama de ferramentas dramatúrgicas, né, que são, digamos aí, as características básicas desse texto teatral, né, que são o diálogo,
os personagens, o conflito, a ação dramática e a rubrica. São, digamos, a base, né? Mas eles não estão sempre presentes no texto teatral. Eu falo isso sempre, às vezes pode parecer um pouco confuso, mas quando eles não estão, eles estão pela negação. Ou seja, quando a gente pega um texto teatral e fala, nossa, não tem diálogo. O diálogo está ali porque ele não está, né? Mas também isso pode acontecer. Então, não necessariamente a gente vai desenvolver diálogos no texto teatral. Se a gente não vai desenvolver diálogo no texto teatral, a gente vai desenvolver o quê? E aí entra, eu acho que a grande questão que a gente vai falar hoje, que é a questão do desenvolvimento desse texto, que é a questão da ação. Mas uma ação especial, né? Uma ação especial que o texto dramatúrgico tem. É o que a gente chama de ação dramática, que não é necessariamente ação física, né? Pode ser e pode não ser. Então, quando a gente fala do desenvolvimento do texto teatral, a gente vai falar de duas dessas características, de duas dessas ferramentas que estão juntas numa relação, oi Vanessa, juntas numa relação que a gente chama de relação dialética. Não vamos entrar aí hoje muito fundo nessa questão. Bonjour, maravilhosa, olha só, já tô feliz aqui. Mas por que eu uso essa designação filosófica aí, né? Porque elas estão, para simplificar um pouco, elas estão numa relação de mútua determinação, ou seja, quanto mais o conflito se desenvolve, mais ele gera ação dramática. Quanto mais a ação dramática se aprofunda, mais ela ajuda o conflito a se desenvolver. E aí eu falo sempre que é uma espécie de motor dessa peça, que vai fazendo com que a história caminhe, com que a narrativa se desenvolva, com que esse conflito caminhe para frente. Quando eu falo para frente, pode ser para trás, né? Como assim? E não necessariamente a história tenha que ter aquele começo, meio e fim, como a gente encadeadinho, né? Que seria o texto mais dramático. Ela pode ir para trás, para frente, para o lado. Mas, de qualquer forma, essas estruturas elas vão ajudar o desenvolvimento desse texto. Acho que fica clara, né? Quando a gente fala em conflito, também, muitas vezes, quando a gente está começando a pensar em dramaturgia, a gente fica meio, conflito é briga? Não necessariamente, né? O conflito ele tem que ser, digamos, algo que faça com que aquela história tenha interesse, né? Eu acho que essa é a grande questão também. Por que escrever? E aí eu acho que isso é algo bastante importante quando se pensa nesse começo aí de escrita. Por que escrever esta peça e não outra peça? E o que faz com que essa peça seja esta peça e não outra peça, né? Pode parecer meio óbvio, eu sempre falo aqui, o bacana da dramaturgia é que a gente vai ter que se ater muito às questões intrínsecas, às obviedades às vezes, né? Porque ela tem a ver com a vida, né? São coisas muito simples que vão gerando essas faíscas, que vão fazendo esse texto brilhar e se desenvolver enquanto dramaturgia, né? Então o que tem aí, que conflito é esse que gera esse interesse? Eu falo sempre que é uma espécie de subidinha de degrau da realidade, sabe assim? Não precisa ser uma peça que não seja realista, não precisa ser uma peça realista. Eis as questões da escrita, né? Não só da dramaturgia, mas de modo geral, que são as escolhas, né? E eu sempre falo também que não tem que ter tudo isso muito claro quando começa a escrever, senão é tudo aquilo que gera a insegurança que a gente fala, não vou escrever, é coisa demais. Então, eu tô falando tudo isso aqui. São só 4 encontros, né, de meia hora, são rápidos, então as coisas elas, tô falando um pouco, né, tudo um pouco junto assim, mas fique tranquilo, porque é uma coisa que eu falo sempre, como a gente tá falando de desenvolvimento de texto, esse desenvolvimento vem muito no segundo momento, naquele famoso momento da reescrita, né, e quando você tem que se organizar tudo isso, né, mas de qualquer modo, quando vai se olhar para esse texto, a ideia é um pouco isso, né? Por que este dia e não outro dia, né? Por que este assunto e não outro assunto? Então eu falo sempre que é uma espécie de subidinha de degrau. Sabe quando você faz aquele, né? Você olha, né? Aquilo vai te chamar a atenção de alguma maneira. Então é algo que vai gerar o interesse para além daquele interesse básico que a gente tem no dia a dia. Cláudia de Lisboa te ouvindo, vendo e aprendendo com muita alegria. Ei, que maravilha, dá beijo aí na família, que eu tanto gosto, dessa cidade que eu amo. Então, é nesse sentido, né? Então, o que tem aí, digamos, nessa narrativa que vai gerar um interesse para que ela se desenvolva? Qual é o conflito? É um pouco isso, né? O que tem aí, digamos, de especial, num certo sentido, que vai gerar esse interesse nesta narrativa? O que esse conflito vai gerar nestes personagens? E nesse sentido, podem ser, às vezes você pega os mesmos personagens e aí tem uma palavrinha
que o Brecht usa muito, né, também, que é essa espécie de deslocamento, né? Então, para dar um exemplo muito básico, né, se você pega um morador de rua na rua, ele tá na rua, pode desenvolver muitos conflitos, Plínio Marcos fez muito isso, pode ser muito interessante essa história e tal, você vai desenvolver isso. Agora, se você pega, por exemplo, esse personagem, coloca ele dentro, sei lá, de uma padaria, dentro... É um exemplo bem básico, só para dar ideia, ter noção dessa ideia do que eu tô dizendo, né? Põe ele dentro, sei lá, de um banco, põe ele dentro de um lugar que não é usual para ele, quando você dá essa espécie de torção, algo já imediatamente gera interesse, né? Tem uma certa tá fora, digamos aí, fora do lugar padrão. O que ele está fazendo aí? Então, você já gera, entende, assim, uma subida de degrau de interesse. Tem algo de estranho. Não é anormal, digamos, não é. Mas você já gera porque você faz uma espécie de torção, né? Você pega aquele personagem e coloca ele num lugar em que ele usualmente não estaria. E então, só para dar um exemplo dessa subida de degrau aí, na realidade, para esse interesse desse conflito, desses personagens, dessa trama começar a aparecer, né? Porque a gente tem que lembrar sempre, e é algo que eu sempre falo também para os meus alunos, quem tá aí já ouviu, do grande Luiz Alberto Abreu, dramaturgo maravilhoso, leiam, vejam tudo que ele faz, que falou uma vez, né, que a gente nunca pode perder a dimensão, quando a gente está escrevendo e vendo coisas, a nossa dimensão de leitor, de plateia, né? Então é só você pensar um pouco o que gera interesse para você, né, no primeiro momento, quando você olha para aquela narrativa. Então é um pouco isso, aquilo que vai deixar a gente um pouco, com a pulga atrás da orelha, sabe? Então a gente tem essas várias ferramentas para realizar isso. Por exemplo, essa espécie de deslocamento, de torção na nossa, e essa é um outro conceito importante, que é a expectativa dramática. A gente tem uma expectativa dramática sempre. Então, uma outra coisa para o desenvolvimento da nossa escrita é o fato da gente começar a ficar atento no nosso papel também de público, né? Agora, o teatro está voltando lentamente, de cinema também, mas a gente vê muita coisa, né, sempre. Então, lê muita coisa também. Como é que isso vai, o que gera em você interesse, né? O que você olha e fala, nossa, o que está acontecendo aqui? Isso é muito importante. Começar também, não é perder digamos assim, o frescor do olhar, mas é começar também a se olhar olhando, sabe assim? E aí vocês vão ver o quanto, na verdade, a gente aprende desse jeito. O Daniel tá dizendo, Paula, mas para essa subida de degrau, você precisa ter em mente onde você quer chegar. Ou seja, você já tem estruturada a história na cabeça. Não necessariamente. É o que eu falo sempre aqui, dos muitos cursos bacanas que tem por aí e tal, mas que não tem uma receita, entendeu, Daniel? Não tem uma receita. Às vezes você tem uma imagem, por exemplo, tem uma peça minha que era uma imagem recorrente, uma espécie de imagem onírica, a Vanessa disse nem sempre, que ficava ali, e aí eu desenvolvi a partir de uma imagem. Eu não sabia onde ia dar, mas era uma imagem impactante. A Vanessa está dizendo, às vezes não tenho ideia nenhuma. Então, assim, Daniel, quando eu digo essa subida de degrau, imagem, exato, a Vanessa está dizendo. Eu acho que isso é muito pessoal, sabe, Daniel? Como eu falei na vez passada, tem um termo italiano, né, que chama canovaccio, que é a espécie, digamos aí, dessa estruturação dessa peça toda antes de escrever. E eu falei aqui que eu fiz live, você sabe, estava aqui muitas vezes, 1 ano aí. 2 pessoas que vieram, disseram que fazem isso. Eu até falei, nossa, você existe, me conta mais, né? A Paty tá dizendo, eu acho que o degrau vai surgindo até. Eu acho que é isso que as meninas estão dizendo, mas também pode ser como o Daniel tá falando, né? A questão só é ter na cabeça que o que importa, na verdade, é esse motor para que a história comece e se desenvolva. Se você tiver que desenvolver tudo isso para você for muito exaustivo, aquele exemplo que eu sempre dou do Antunes, né, que ele dizia, se você sabe onde você tá, por onde você vai passar e para onde você vai chegar, por que você vai, você pode ser um desses, né? Ou não, você precisa ter a estruturação dessa história. Então, infelizmente ou felizmente, a graça talvez seja essa, não tem uma receita, né? Mas as duas coisas acontecem. O que eu digo sempre, já falei até aqui hoje, vou dizer de novo, é a reescrita. Aí vai ter que ter essa organização. Agora, essa subida de degrau, Daniel, por exemplo, é isso. Você pegar... Eu tô falando de um papel social, né? Mas é claro que também não existe o morador de rua. Tem muitos. São pessoas, né? Com as suas idiosincrasias e suas especificidades, suas diferenças sociais, enfim. É um exemplo que eu tô dando de você pegar um personagem que estaria no seu habitat, né?
Sabe aquela coisa de você ver uma pessoa, sei lá, do supermercado que tem um uniforme, e de repente você vê na rua, e por um momento você tem um lapso, assim, ou aquela pessoa que você sempre vê, mesmo que não tenha uniforme, mas que você sempre vê, sei lá, na padaria da sua rua, aí você vê ele num outro lugar, você fica um pouco, conheço, mas dá um estranhamento, né? Porque você torceu, a nossa expectativa dramática, é isso que eu tava falando um pouco antes, né? A nossa expectativa dramática é isso, não é nada além disso. Por exemplo, você vê uma pessoa sempre no mesmo lugar. Se ela tá num outro lugar, você já fala, opa, porque não é aquilo que você tá esperando, né? Então você já fica um pouco perdido. Eu conheço essa pessoa da onde mesmo? Agora, se você vê, por exemplo, ela dentro da padaria todo dia, atrás do balcão, você sabe o nome até às vezes, você, né, mesmo que não saiba o nome, você reconhece. Quando ela sai daquele lugar e vai pra, por exemplo, sei lá, se encontra ela na rua, você já fica, entende? Daniel, diga aí. É um pouco isso que eu tô dizendo, né? Então, esse degrau é isso, é esse estranhamento inicial, algo que faz com que eu vá ter interesse naquilo, né? Um certo estranhamento. Vanessa, a imagem e a experiência poética ecoam em ti, vai grudando na pele. Ah, que bonito, a Vanessa é uma grande poeta, Vanessa Alves, e aí é isso, a gente vai virar algo, né? Então, nesse sentido, Daniel, você pode sim estruturar, porque, na verdade, quando eu digo nessa subida de degrau, não é nem no desenvolvimento, assim, não é nesse chegar lá, né, na história, é nesse começo, né, nessa questão inicial, né, que vai aí, como a Vanessa está dizendo, vai se transformar em algo ao longo do desenvolvimento, que é disso um pouco que a gente está falando aqui. Acho que fica claro, né? Então, a ideia do desenvolvimento é achar, porque às vezes a gente tem uma ideia inicial também, né, que você começa a desenvolver e fala, epa, isso aqui não tá rolando. Teve um aluno umas semanas atrás aí que me disse, ele se baseou numa notícia de jornal, começou a desenvolver a história, e aí quando ele foi ver, virou outra coisa completamente diferente, que não tinha nada a ver com aquela notícia de jornal, né? Então, acontece isso também. Nesse sentido, por mais que você queira sei lá, deixar muito estruturado isso antes da escrita, ao longo da escrita você tem que deixar um pouco esse respiro, né? Para que a história, para que a narrativa se desenvolva, porque às vezes ela vai para um outro lugar. Por quê? Porque o conflito e a ação, quer dizer, esse movimento que a cena vai tendo, que a peça, que esse texto dramatúrgico vai tendo, vai movimentando essa história para algum lugar que não é exatamente aquele. E às vezes para algum lugar que você não imaginou. Então, nesse sentido que eu acho que tem que ter uma abertura, ainda mais no texto dramatúrgico, né, que eu sempre falo que é um texto lacunar, acho que isso é uma coisa importante da gente pensar. Todo texto deixa, né, um certo espaço, digamos, para que o leitor entre nele, né, para que o leitor consiga ter um espaço para poder se relacionar com aquele texto. O texto dramatúrgico tem mais espaço, é um texto lacunar por natureza, né? Não é pensando que o palco complementa esse texto. Isso é uma outra coisa importante nessa questão do desenvolvimento do texto, né? Porque a gente não vai ter um complementamento, a palavra que eu acabei de inventar. A gente não vai ter, ele não vai se completar, né? Ele é um texto que, por exemplo, como eu falei, quando a gente está pensando nesta forma de texto dramatúrgico, você tem uma experiência completa quando lê esse texto no papel. Mas digamos, esse vir a ser, né? Esse se jogar para fora. Ele tem uma perspectiva muito que está para além dele, né? Então ele é mais lacunar ainda do que os outros tipos os outros gêneros literários, né? E nesse sentido você tem que ter um pouco esse respiro, né? E esse desenvolvimento do texto vai buscando isso, né? Claro que pode parecer um pouco teórico nesse sentido, mas quando a gente lê um texto dramatúrgico, isso tá ali, né? Tem esse espaço para que aquela história se desenvolva e para a gente pensar que ela vai também ser realizada fora do papel. Então, nesse sentido aqui eu falo essa subida de degrau aí, que é um termo que eu inventei em certo sentido, mas é essa propensão para que a gente olhe para aquilo, né? Na semana passada eu li um trecho do David Mamet, né, quando ele diz, bom, você pode dizer, eu fiquei esperando o ônibus meia hora, ou você pode dizer, nossa, sabe quanto tempo eu fiquei esperando o ônibus, né? Então, nesse sentido que é esse subir do degrau, que é esse interesse na forma como você está colocando o texto, o interesse que isso vai gerar no outro,
Acho que dá para entender, né? E que conflito é esse que vai gerar essa ação, né? Que espécie de conflito dramatúrgico interessante pode ter? 1 milhão deles, que a gente sabe muito bem, mas o que tem que ter, digamos aí, que natureza é essa que a gente pode explorar para que esse texto aconteça, né? Porque como a gente está falando aqui, muitas vezes você vai pegar uma ideia e ela não vai ser uma boa ideia para um texto dramatúrgico. Você vai descobrir isso fazendo, infelizmente ou felizmente, né? E aí, que ideia é essa? A grande questão tem que ser um conflito que gere ação dramática. Disso que a gente vai falar um pouquinho agora. O Daniel tá dizendo, essa figura de linguagem da subida de degrau é muito boa, dá para entender certinho. Que bom, Daniel. É uma espécie de imagem também, né? Porque outra característica do texto dramatúrgico, que aproxima ele muito com a poesia, que a Vanessa que tá aí faz tão bem, é a questão de ser muito imagético, né? Então, ele é muito imagético. As imagens, tem 2 outras palavrinhas aí importantes na dramaturgia, que é a presentificação e a concretização. Ou seja, é um texto que vai presentificar, vai concretizar muito as imagens que ele traz. Ele vai carregar um texto denso de imagens, é um texto imagético, né? E aí, nesse sentido, tudo isso tem a ver um pouco com esse conflito que a gente está falando aqui. Que espécie de conflito é esse que vai gerar, por exemplo, um bom texto teatral e que é muito típico dele, né? E aí, esse conflito é esse conflito que vai gerar ação dramática, que vai adensar o conflito, que vai gerar ação dramática, que vai adensar o conflito e assim vai, nesse motor. E aí, quando a gente fala disso, pode parecer às vezes um pouco estranho, mas quando a gente está vendo aquele lugar lá do leitor, que o Abreu tanto fala tão bem, e do espectador, quando a gente vê que isso não estava funcionando, é muito claro, porque é aquele momento que você começa a pensar, putz, amanhã eu preciso ir no supermercado, sabe assim? Você desliga, que você muda de canal, quando você tá vendo uma peça, você desliga daquilo, depois para voltar é muito difícil, por isso que teatro ruim, ou teatro que a pessoa não tá gostando, é tão duro, né? Porque é muito difícil depois você realmente voltar para aquilo. Então, o melhor é não perder esse motorzinho, não deixar ele parar, né? Não conseguir fazer que com isso não pare, para que você não perca, né? Esse interesse de quem está vendo. Então, esse conflito, não dá para dizer também uma fórmula, mas vai ser um conflito que gere muita ação. Quanto mais ação esse conflito gerar, mais ele se adensa, mais interesse ele traz, essa subida aí de degrau que eu falei, mais interesse e aí esse motor não para, né? E que ação é essa? Eu trouxe aqui quem tem aula comigo a bibliografia básica, eu vou pondo outras coisas ao longo dos anos, mas isso aqui tá sempre. Isso daqui chama Dicionário de Teatro, do Patrício Pavis, da editora Perspectiva. E é muito interessante, porque é o que o nome diz, é um dicionário, né? Então, você vai ter termos que você vai pensar, bom, o que exatamente é isso, né? E aí você vai lá no dicionário, eu amo dicionários, tem dicionários de vários jeitos, aí além do Google tem outros hoje em dia ainda, e vai ver aquele termo, né? Então, eu queria ler para vocês aqui uma das muitas definições de ação que ele coloca, de ação dramática, né, de ação dramatúrgica. Ele vai dizer que está ligada ao surgimento e à resolução das contradições e conflitos entre as personagens e entre uma personagem e uma situação. É o desequilíbrio de um conflito que força as personagens a agirem para resolver a contradição. Porém, sua ação trará outros conflitos e contradições. Essa dinâmica incessante cria o movimento da peça. É um pouco isso, é uma ação que gera coisas, né? Então, por exemplo, a ação física, que é aquela ação, né? Você levanta, senta, cai uma bomba. Quando a gente fala de ação ligada à escrita, enfim, a gente pensa muito nos filmes de ação, né? Que é aquele monte de movimento que não necessariamente geram nada além deles mesmos, né? É como se fosse, eles girassem em falso, né? Por isso esses filmes de ação, enfim, tem muita gente que gosta, não tem problema nenhum, eu acho que a arte tá aí para todos os gostos, mas enfim, ele não vai gerando necessariamente outra coisa, né? Então, a pessoa corre, a pessoa senta, a pessoa come, aquilo gera outra coisa? Não necessariamente. Só vai gerar algo importante para a narrativa se ela estiver atrelado a um conflito, se ela gerar algo para aquela história. Adensando isso, gerar algo para essa história, vem uma outra ação, que vai adensar esse conflito, que vai gerar outra ação, vocês entendem? Então, assim, o conflito, ele vai ter, digamos, eu falo sempre também essa imagem, que é como se fosse uma coluna vertebral, que vai do começo, aqui não dá, né, tem que ser assim, do começo ao fim da peça.
Essa coluna vertebral vai ser o conflito central, que vai gerar esse monte de ação, que vai adensar o conflito. E aí, esse conflito central vai gerar outros. A gente vai ter que inventar, digamos, outras coisas aí ao longo da história para que ela aconteça, né? Porque é o que eu falo sempre, por exemplo, Hamlet, ele quer... precisa vingar o pai. Se na primeira cena ele entra, vai lá, pega uma espada, mata o pai e acabou. Hamlet, que falam que se montar tem 9 horas, uma das peças mais perfeitas da história da dramaturgia, acaba na primeira cena. Então, se o conflito dele, né, do Hamlet, é vingar esse tio, o Shakespeare vai gerando 1 milhão de outros conflitos adjacentes, decorrentes, para chegar lá, né, porque senão não teria peça. Então, do conflito central, essa coluna vertebral aí, que vai fazer com que essa peça seja essa peça e não outra peça, a gente vai gerando vários outros conflitos para que ele se adense. Você vai adensando esse conflito central para chegar nesse fim dessa peça, né? E quando a gente fala em fim de peça, a gente vai falar disso semana que vem melhor, mas o que é o fim de uma peça, né? Se a gente for ler aí, leiam Shakespeare, leiam, enfim, tem muita texto dramatúrgico bom brasileiro também lançado aí nesses últimos tempos. Peguem peças, leiam e vejam que as peças bem estruturadas, ao final, ela abre espaço para que aconteça outra coisa, né? Eu gosto muito de falar aqui, por exemplo, da Antígona, esse livrinho bem, assim, né, coitadinho, mas é a tradução do Milor Fernandes, maravilhosa. Ele termina, eu acho paradigmático esse fim da Antígona, tragédia grega, leiam. Ela vai dizer assim: Tebas, já tarde, Creonte se oferece em holocausto. Esse fim Tebas morre com ele, o inimigo avança. Acabou. O inimigo avança. Adoro o fim de Antígona, porque é isso, né? O inimigo avança e acaba. Quer dizer, você vê que já, se o inimigo avança, o que vai acontecer? 1 milhão de possibilidades em aberto ao final da peça. Então, é isso. O conflito dramatúrgico, essa ação que ele gera, vai chegar ao fim para gerar um novo. E aí você vai parar ali, né? Porque não é uma peça infinita. Mas ele é tão potente que ao final ele ainda abre para uma nova ação, que vai abrir para um novo conflito. Então, nesse sentido, é essa especificidade do desenvolvimento da peça teatral, do texto dramatúrgico, que gera ação ininterruptamente. A Patrícia está dizendo, deixe espaço à imaginação de quem lê. É isso, né? Na verdade, o espaço na imaginação, sim, porque é um texto muito, como a gente falou, imagético, mas acho que a principal ideia é a também de concretização de algo, sabe, Patrícia? Porque a dramaturgia tem essa potência, né? Ela concretiza e presentifica. Então é algo que você, ao mesmo tempo que está na sua imaginação, porque quem é esse, né, o inimigo exatamente, como é que ele vai entrar, ele avança para onde? Ele está entrando no castelo, já que termina, né, no castelo. Ele está entrando na cidade, ele avança de que jeito? Sim, é potente essa imagem na sua cabeça. Mas a grande questão da dramaturgia, porque a literatura de modo geral faz isso, né? Mas na dramaturgia a grande questão é você ver aquilo, né? Aquilo está presentificado, concretizado, uma imagem concreta, né? Um pouco paradoxal, porque é uma imagem nunca é concreta no sentido de poder pegar com a mão, mas ela concretiza aquela imagem, sabe? E põe ela no presente, né? Tá ali, pode estar acontecendo. A gente hoje falou desse desenvolvimento da peça teatral, que tem a ver com esse conflito e com a ação, como nosso amigo aqui, Patrício Pavise, ajudou a gente também. A ideia dessas aulas, elas têm essa meia hora aí, só para a gente poder entender um pouco o que é um curso, né, de dramaturgia. A partir de hoje eu vou abrir aqui, mais tarde eu vou abrir, a gente vai ter um curso aí também de 4 aulas, aí fechadas e não gratuitas, mas a partir em novembro, deixa eu ver aqui, as datas vão ser as quartas-feiras de novembro, 3, 10, 17 e 24, das 2 às 4 da tarde. Então eu vou abrir essa turma hoje ainda, mas venham, a gente vai ter mais 3 aulas abertas gratuitas para falar do desenvolvimento da dramaturgia, venham, vamos conversar. E mais tarde vou abrir também esse curso, porque daí vocês podem trazer texto e a gente tem mais tempo, né, para poder conversar sobre esse gênero tão instigante e caudaloso que é a dramaturgia. É isso, gente. Obrigada a todo mundo que veio. Muito bacana. Semana que vem, quarta-feira às 11 da manhã, eu volto pra gente falar um pouquinho mais aí desse desenvolvimento do texto dramatúrgico. E também, se vocês, enfim, querem
ficar com mais tempo aqui, fazer o curso comigo, venham também, mais tarde eu vou abrir a turma e eu aviso, tá bom? Obrigada, até quarta-feira que vem, até mais.